What's up, guys? How's it going? Welcome back to one more class. Bem-vindos a mais uma aula aqui do Inglês na Prática. Como combinado, como prometido para vocês, todas as sextas-feiras, 19 horas, horário de Brasília, e às 5 horas, 5 p.m., horário dos Estados Unidos, nós estaremos aqui fazendo uma live, uma aula gratuita para vocês, trazendo bastante conteúdo para vocês, bastante informação bacana para que a gente possa estar ajudando vocês cada vez mais, tirando dúvidas e facilitando a vida de vocês nos Estados Unidos, certo? Então, gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se o áudio está saindo bem, se vocês conseguem me enxergar, se está tudo ok. E aí nós já vamos dar início à nossa aula, ok? Estou só esperando um okzinho do pessoal aqui nos comentários. Yes, Edilene aqui respondeu. Yes, everything's okay. Tá tudo ok. Very good. Então, vamos lá para a nossa aula. Compartilhar aqui a tela com vocês. E vou exibir o material. Ok, guys. Very well. Ok. Guys, lembrando que esse material que nós temos aqui, todos os slides que eu vou apresentar para vocês, vocês podem ter exclusivamente para vocês, tá bom? Basta vocês me mandarem uma mensagem no WhatsApp, falando, teacher, eu gostaria do material da aula de hoje. E eu encaminho na hora esse PDF para vocês, tá? Então, no finalzinho da aula, eu vou deixar aqui o meu contato para que vocês possam me mandar essa mensagem, caso vocês tenham interesse nesse material. Muito importante que vocês peguem, gente, porque vocês vão poder rever todo o conteúdo aí na palma da mão de vocês, no celular, se vocês quiserem imprimir, fazer anotações também, tá? Para que vocês possam estudar a qualquer momento, tá bom? Lembrando que essa é a nossa aula 2, então, sexta-feira passada nós fizemos uma aula, tá? No caso, o assunto foi greetings, cumprimentos. Eu ensinei o pessoal aí a cumprimentar de diversas formas, né? Do básico ao avançado, para que vocês não fiquem presos somente em uma coisa ou uma forma apenas, tá? Hoje o nosso foco será restaurante, tá? Como eu prometi para vocês, eu sempre vou trazer conteúdos que são relacionados à vida de vocês aí nos Estados Unidos, ou seja, dificuldade que vocês têm aí, coisas, problemas com quais vocês têm que lidar no dia a dia, tá? Então, conversando com algum pessoal, eu pude captar que muita gente tem dificuldade indo a restaurantes fazendo pedidos e, às vezes, recebendo um pedido que não foi exatamente o que pediram, o que eles queriam, né? Ouvindo um pouco diferente, ouvi relatos de pessoas que desistiram de pegar a comida que queria e pegou alguma coisa que seria mais fácil, no caso de pedir, tá? Por falta de vocabulário, falta, de repente, de expressões para poder falar a forma que queria aquela comida ou a comida que queria. Ouvi relatos sobre pessoas que nem vão a restaurantes por medo de não saber se comunicar, tá? E lidar com a situação, né? No caso, falar com o garçom, falar com um host, que no caso é a pessoa que te recepciona e tal. Então, tem gente que nem vai, tem gente que nem sai, só come em casa, e se tiver como pedir por um aplicativo, pede um aplicativo que é mais fácil, né? Mas, então, o que eu quero aqui é justamente quebrar isso daí para que vocês não fiquem mais nessa situação, que vocês não se encontrem mais nessa situação, tá? Porém, quando nós falamos sobre comida aqui, nós temos um assunto que ele é muito amplo, tá? Nós temos muitas coisas que nós temos que abordar, tá? Então, eu vou ter que separar essa aula aqui de restaurante em 2 aulas, tá bom? 2 lições, ok? Então, essa vai ser a primeira parte e na próxima sexta-feira nós vamos fazer a segunda. Porque nós vamos falar aqui sobre como vocês vão se comportar no restaurante, no caso, se vocês chegarem lá, tiver uma reserva e tudo mais, ir até a mesa, fazer o pedido, pegar sobremesa, bebida, pagar a conta e tudo mais, né? E também, depois nós vamos falar sobre fast food, que no caso é um restaurante que você entra para comer uma comida mais rápida, uma comida mais simples, no caso de se pedir, né? Só que você pode também comer no restaurante, assim como você pode pegar a comida no restaurante e levar para casa, e você também pode passar no drive, tá?
Então, nós vamos falar sobre essas 3 formas diferentes e também vamos falar sobre como você pode fazer um pedido no telefone, que às vezes você pode pedir uma pizza, você pode pedir um lanche aí de algum restaurante ou de algum snack bar, que seria uma lanchonete, pelo telefone também, né? Então, nós vamos também falar sobre isso, tá? Aqui, na aula de hoje, como nós vamos falar de restaurante, nós vamos já usar muitos termos, muitas expressões, muitas frases, muito vocabulário, que vocês vão usar também na próxima aula. Então, assim, como eu já vou abordar todo esse conteúdo, já vou antecipar esse conteúdo, eu vou pegar hoje somente, falar estritamente sobre restaurantes, dentro do restaurante, tá? E aí, na próxima aula, como nós já temos uma grande bagagem de conteúdo para conseguir lidar com a situação, porém, é um pouco diferente, porque pode ser no Drive, pode ser no telefone, então tem algumas perguntas, algumas informações que vocês precisam saber, vocês precisam entender as perguntas e também saber perguntar ou dar essas informações. Então, vai ser um acréscimo, né? Vai ser um plus a essa aula de restaurante, tá? No caso, no Drive, ou fazendo pedido por telefone, ou você pedindo no restaurante e levando para casa, ok? Então, eu vou conseguir incluir essas 3, no caso, fast food no restaurante, no drive e no telefone, tudo numa aula só, que no caso será na próxima, tá? Porque a maioria do conteúdo já vai ter sido abordado aqui nessa aula que nós faremos hoje, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula, tá? Vamos ver esse quadrinho que eu coloquei aqui para vocês, ó. Bem simples. Aqui nós temos um garçom, todo chiqueté, né? Tudo arrumadão. Chega lá para falar com você. Hello, how may I help you? Welcome to the restaurant. May I take your order? E aí você fica, meu, e agora o que esse cara tá falando? Aí você lembra, no McDonald's tem os números, né, no menu. Tem o number 1, number 2, number 3, né? Eu lembro que a gente passou por essa situação quando eu acabei de chegar nos Estados Unidos, meu pai ia num restaurante ou numa lanchonete, e ele só sabia pedir assim, ele olhava lá, via mais ou menos o que ele queria, number 1, number 2, number 3, please, e ali acabou. E depois o dólar, e vambora, né? Se viesse errado também, levava o que viesse e pronto, acabou. Então, gente, olha essa situação aqui. O cara tá num restaurante, super chique, pelo que a gente pode aqui ver aqui pelo garçom. E ele pega e fala, number 1, please. Vocês provavelmente já se viram nessa situação quando vocês foram pedir comida e não vamos mais passar por essa situação depois dessa aula, certo? Então, vamos passar esse quadrinho, vamos deixar isso para lá e vamos ver aqui o que eu estava falando para vocês, que nós vamos abordar nessas aulas aqui sobre comida, ok? Então, nós temos aqui, ó, temos uma imagem, ela está um pouco pequena, mas eu acho que dá para enxergar, gente, ó. É só para vocês entenderem e conseguir relacionar a imagem com o que está escrito aqui, tá? Primeiro, nós temos aqui, ó, eat in. Foco na pronúncia, ó, eat in. Ok. O que é eat in? Vamos olhar a imagem aqui. Nós temos 2 pessoas sentadas na mesa, num restaurante, e um garçom atendendo. Então, in significa dentro, eat, comer. Então, comer dentro, ou seja, dentro do estabelecimento. Você vai comer lá naquele local, tá? Lembrando, tem muito restaurante que você pode ir no drive, você pode ir lá no balcão e comprar comida e levar para casa, ou você pode também comer lá, né, no próprio restaurante. O grande exemplo disso é o McDonald's, Burger King, e assim vai, né? Então, isso se chama eat in, que seria comer no restaurante, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. Reparem que nós temos aqui uma barrinha aqui, um slash, porque nós temos 2 formas de falar isso, tá, gente? Nós temos, ó, falem para mim, take out, falando rápido, o americano fala take out, ok? E também temos take away. Agora com aqui, ó, nós mantemos o take, porém usamos o away no lugar do out. Ó, mais uma vez, take away. Então, mais uma vez, take out e take away, ok? Guys, o que é take out? Ó, não sei se vocês conseguem enxergar direitinho na imagem, mas nós temos uma pessoa aqui que fez um pedido aqui, né, no balcão, e aí nós temos um funcionário que veio lá de dentro com o pedido da pessoa, naquela sacolinha, né, de papelão, e entregou para a pessoa. Ou seja, o take out ou take away seria quando você vai no restaurante, compra no balcão, porém você não come lá, você leva essa comida para comer em casa ou, no caso, em outro local, tá? Então, isso nós chamamos de take out ou take away, ok? Próximo nós temos aqui, ó, drive-thru.
Ó, mais uma vez a pronúncia. Drive through. Bastante foco aqui nesse through. Ó, through. Through. Tá, gente? Aqui nós temos o TH, que é um som único no inglês, tá bom? Se você tem dúvida de como se faz esse som corretamente, você tem que fazer o seguinte. Você coloca a língua entre os dentes e assopra assim, ó. Through. Through, ok? Essa é a forma correta de você pronunciar, tá? Não é uma coisa que você precisa fazer, tipo, nossa, eu preciso colocar a língua para fora, preciso fazer through, porque você não vai ver americano fazendo isso, tá? É uma coisa que com o tempo você vai pegando o jeito, basta encostar a língua atrás dos dentes aqui e fazer o through. Ó, minha língua não sai, mas eu estou fazendo só through, ok? Drive through, alright? Nós vemos muitas pessoas fazendo um somzinho parecido, como o som de F, ok? Ou som de D ou som de T, tá? Em algumas situações isso pode dar certo, a pessoa vai entender o que você quis dizer, porém, dependendo da palavra, se você colocar o TH correto ou um F, você já muda completamente a palavra e o sentido da palavra. Como nós temos, por exemplo, a palavra free, que é grátis ou gratuito, e nós temos a palavra three, que no caso é o número 3, e nós temos tree, que é a palavra árvore, ou seja, nessa situação, se você não souber fazer o som corretamente, você pode ter um mal entendido, ou a pessoa pode não entender o que você quis dizer, tá? Então, foco nesse sonzinho que ele é o único do inglês, tá, gente? Mas, voltando aqui, drive-through. O que é um drive-through? Eu acredito que todos conheçam isso daqui, né? Porque no português a gente também usa drive, né? Que no caso, drive-through seria quando você passa com o carro para fazer a compra da sua comida, certo? Então tem ali um totem, né? Ou tem ali um microfone, um alto-falante, onde a pessoa te atende, certo? Você faz o seu pedido, você passa uma janelinha, faz o pagamento, depois você passa na outra e retira a sua comida sem ter que descer do seu carro, sem ter que estar no restaurante, certo? No drive-thru. Alright. E o último que nós temos aqui é delivery. Vamos lá na pronúncia de novo, ó. Delivery. Good. Delivery, que no caso seria entrega, ok? Hoje nós temos o delivery muito mais modernizado com a tecnologia. Nós fazemos todos os pedidos através do aplicativo, né? Isso facilita muito, na verdade, a nossa vida. Tem gente que, na verdade, nem gosta de usar o telefone, nem gosta de fazer ligação. Mas se você tiver que ligar, por exemplo, pizzaria, aqui da região, pelo menos, não sei, dependendo da pizzaria que vocês têm aí, vocês consigam fazer também pelo telefone ou pelo aplicativo. Mas se for uma mais tradicionalzinha, que você não aderiu ainda a algum aplicativo, vocês vão ter que usar o telefone para fazer esse delivery, essa entrega e esse pedido da comida de vocês, tá? Então, nós vamos também trabalhar essa questão aí do delivery, ok? Então, eat in, take out, take away, drive-thru e delivery. Lembrando que nós vamos hoje falar sobre eat in. Então aqui nós temos a imagem um pouco mais ampla, né? Vocês conseguem ver bem que nós temos duas pessoas sentadas aqui na mesa e o garçom atendendo essas duas pessoas. Significa que eles estão dentro do restaurante comendo lá, ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, nós temos que entender ou conhecer quem são as pessoas que vão nos atender ou, de repente, com quem nós vamos ter contato lá, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, que nós temos os recepcionistas, pessoas que ficam lá, dependendo do restaurante que você vai, principalmente se é um restaurante um pouco mais chique, né, um pouco mais caro, você tem alguém lá na frente, na porta, que vai te recepcionar, ok? Então, esse recepcionista, essa recepcionista, nós falamos em inglês host. Então, vamos lá na pronúncia, ó. Host, ok? Guys, lembrando, tudo que eu falo aqui, questão de pronúncia, eu preciso que vocês pratiquem em voz alta, tá bom? Mentalizar uma pronúncia é linda, maravilhoso, é perfeito. Fazer a sua língua e a sua boca produzir esse som pode ser diferente, pode ser outra coisa. E você só vai melhorar através da prática. Então, tudo que eu falar aqui, se vocês puderem reproduzir em voz alta, vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá mais uma vez. Nós temos o host. Host, ok? O anfitrião, o host ou recepcionista, pessoa que está lá na frente para te receber, nós usamos o host para ter um masculino e hostess, ó. Hostess. One more time, mais uma vez, ó. Hostess.
para feminino, ok? Então, nós temos host e hostess, alright? Então, essas são as pessoas que vocês vão encontrar lá na entrada do restaurante, que vão chegar para falar assim, oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao restaurante tal. Você tem uma reserva? Então, se você tiver uma reserva, dependendo do restaurante, como eu falei, se for um restaurante chique e for algo assim que o pessoal está sempre visitando e é muito visitado, você precisa fazer uma reserva. Então, lá você vai ter que dar o seu nome, caso você tenha feito essa reserva anteriormente, né? Que nós vamos falar sobre isso também quando falamos sobre a questão do telefone. E aí você vai ter que dar o seu nome, falar, ó, tem uma reserva no nome de tal pessoa, ok? Então, são essas as pessoas aqui, essas pessoas que vão encontrar vocês na entrada e levá-los até a mesa, né? Normalmente eles te levam até a mesa que está reservada para você. Host e hostess. Lembrando, host masculino, hostess feminino, ok? Aqui do lado direito, nós temos o pessoal que trabalha no back office, que a gente fala, né? O pessoal que trabalha lá no fundo, na parte da produção. Então, esse pessoal aqui, normalmente, nós não temos contato com eles, principalmente dependendo do restaurante, né? Porque eles estão lá fazendo a parte da comida, cozinhando, a maioria das cozinhas são fechadas, você não tem contato. Porém, dependendo do contato que você tiver ou do que você quiser fazer, principalmente se você quiser dar um elogio ao chefe, né, ao cozinheiro, de repente a pessoa vem até você, se você pedir para o garçom, ele vem até você para você dar um elogio para ele, né? Então aqui nós temos, ó, pronúncia, chef, chef, mais uma vez, chef, e nós temos cook, cook, mais uma vez, cook, chef e cook. Qual a diferença do chef e do cook? Aqui não é questão de ser masculino ou feminino, tá, gente? Aqui nós temos o chef. No caso aqui é o chefe de cozinha, tá? Então você tem uma equipe na cozinha, às vezes, e aí você tem os cozinheiros e tem o cara que é encarregado, que é o chefe, que é o chefe da cozinha, né? O chefe, ok? E nós temos aqui cook, que no caso é uma pessoa, é o cozinheiro, literalmente, cozinheiro, cook, ok? Também significa o verbo cozinhar, cook, alright? Então, chef ou cook. Vamos para a próxima imagem aqui, ó. Ok, duas pessoas, também nós temos aqui a questão do masculino e do feminino, tá? Mas aqui nós estamos falando do garçom e da garçonete. Isso aqui são as pessoas que vão pegar, anotar os pedidos de vocês e que vão trazer a comida para vocês, né? Eles vão levar esse pedido lá para a cozinha, o pedido vai ser feito, vai ser preparado, e aí eles vão trazer para vocês até a mesa. Então vamos lá, a pronúncia de garçom e garçonete. Começando com o masculino, ó. Waiter, waiter. Mais uma vez, waiter. Good. Então reparem que aqui nesse T, no somzinho do T, você pode fazer o som forte do T, tá? Waiter, waiter, ok? Você pode fazer, porém os americanos não vão falar dessa forma, tá, gente? Eles vão falar waiter, vai waiter. Faz o somzinho bem de leve na ponta da língua. Waiter, waiter, ok? Você puxa a língua para dentro, porque logo você vai enrolar para fazer o word. Waiter, ok? Significa garçom. E o feminino, nós temos aqui, ó, waitress. Waitress. Então, garçonete, waitress. Ok? Isso aqui eu acho que fica um pouquinho mais fácil, porque nós fazemos o t forte. Waitress. Alright? Lembrando, pronunciem em voz alta, tá? Aqui nós temos cashier ou clerk. Guys, isso aqui vai depender muito de restaurante também, porque na maioria dos restaurantes, principalmente se eles são muito elegantes, muito chique, o próprio garçom é quem vai receber a conta, vai te trazer a conta e vai receber de você, passar o cartão, receber o dinheiro e tal, né? Isso acontece muito. Porém, alguns restaurantes você tem que ir até o caixa e fazer o pagamento no caixa e não diretamente com o garçom ou a garçonete, tá? Então, caso você tenha essa situação, nós vamos falar aqui, ó. É o caixa, né? Ou a moça que está no caixa, nós vamos falar cashier. Cashier, isso também é usado para lojas, supermercado e tudo mais, tá bom? Mais uma vez, cashier. E nós também temos o termo clerk. De novo, ó. Clerk. Isso, mais uma vez, clerk. Clerk seria atendente, tá? Então, se você está em um restaurante de fast food,
essa pessoa, ela faz os pedidos e também recebe pagamento, né? Então, essa pessoa nós chamamos de, não só de cashier, mas clerk, porque a função dela não é só receber o dinheiro, mas também anotar os pedidos e enviar para a cozinha, tá? Então, essa pessoa aqui se chama clerk, a profissão dela é clerk, ok? Isso também é usado em lojas, em supermercados e tudo mais. Atendente, essa é a tradução, clerk, alright? Mais uma vez, revisando a pronúncia aqui, vamos lá, ó. Host, hostess, chef, cook, waiter, waitress, cashier, clerk. Alright? Good. Guys, essas palavras não são termos que vocês vão acabar usando dentro do restaurante. Isso aqui é para vocês conhecerem e saberem o nome dessas profissões, dessas pessoas dentro do restaurante, tá? Você não vai chegar lá e falar, waiter, come here, host, come here. Você não vai chamar a pessoa pelo nome da profissão, ok? Let's continue. Então, vamos lá. Chegamos no restaurante, nesse restaurante chique, né? E nós recepcionista que vai te recepcionar ou vai te encontrar na entrada, ok? O que eles vão falar para você? Primeiro, eles vão te dar um bom dia, uma boa noite, né? Cumprimentar, lembra como que a gente viu nas aulas passadas? Good evening, hello, good afternoon, good morning, certo? E eles vão te fazer uma pergunta que é sobre se você tem uma reserva. Caso esse restaurante exija, tá, gente? Ou questão do horário, às vezes é só questão de horário também. Às vezes de manhã você não precisa, à tarde você não precisa, mas à noite você precisa da reserva, tá? Mas vamos ver essa situação como que vai funcionar. Então nós vamos usar a palavra welcome. Falem comigo, ó. Welcome. Good. Welcome significa bem-vindo, ou seja, bem-vindo, ok? Então, se essa pessoa chegar para você e falar assim, ó, bem-vindo ao restaurante tal, eles vão falar, welcome to, e o nome do restaurante. Vamos colocar um restaurante aqui, um nome? Vamos colocar Wine and Dine, que seria, no caso, vinho e jantar, né? Wine and Dine, esse é o nome do nosso restaurante, tá? Então, welcome to Wine and Dine. Do you have a reservation? Tá aqui na caixinha de diálogo, ó. Vou falar de novo, presta atenção na pronúncia e repitam também em voz alta. Vamos lá, ó. Welcome to Wine and Dine. Do you have a reservation? Então, do you have a reservation é a pergunta, né? Vamos sempre, gente, que vocês tiverem pergunta, vamos sempre focar em palavras-chave, ok? Lembrando que essa pergunta aqui é muito simples, é uma gramática muito simples, bem iniciante, tá? Do you have? Você tem? É presente simples, usando aqui o auxiliar do, ok? Mas, em alguns casos, uma pessoa pode fazer uma pergunta mais avançada. Pode falar, have you made a reservation? Have you made a reservation? Você fez uma reserva? Então, você vai falar, putz, ele não falou do you have, e agora o que eu vou fazer? Eu não entendi o que ele falou. Não travem por conta disso, gente. Procurem palavras-chave nas frases que as pessoas usam, nas perguntas que fazem para vocês. Se você pegar essas palavrinhas-chave, você vai entender o que a pessoa quer saber e você vai conseguir dar continuidade no diálogo, sem ter entendido 100% do que a pessoa falou ou, de repente, sem conseguir estruturar a pergunta ou a resposta 100% da mesma forma que essa pessoa te perguntou, tá? Lembrando, nós estamos lidando com americanos, com pessoas que são fluentes no idioma, tá? Eles vão usar termos diferentes do que você viu, de repente, na sua aula, ou de repente que você aprendeu até hoje, ok? E essa é a questão, e é isso que vai fazer você aprender, tá? Então, é isso que vocês têm que, na verdade, procurar, tá? Ter esse contato com americanos para vocês aprenderem coisas além do que você vê somente nas aulas, tá bom? Então, a pergunta é, welcome to Wine and Dine. Do you have a reservation? Ou, se for um pouquinho mais avançado, welcome to Wine and Dine. Have you made a reservation? Aí você fala, teacher, mas qual que é a palavra-chave aqui? Reservation. Reservation, no caso, é reserva, certo? Tem uma certa similaridade com o português. Reservation, reserva. Dá para você assimilar. Então, você fala, ó, o cara falou reservation. Não sei o que é reservation. O resto eu não entendi nada, mas só de pegar o reservation ali, você já pode falar yes ou no, certo? Que essa seria a resposta mais simples que você poderia dar, porém, nós vamos tentar explorar um pouquinho aqui, que também é de uma forma simples, porém, de uma forma mais educada e também mais completa, tá?
Então, se for uma resposta afirmativa, você fez a reserva, você fala thank you. Aqui, o que você está agradecendo? Que a pessoa como é que se diz? Ela falou bem-vindo, né? Ela te cumprimentou e disse bem-vindo ao restaurante. Então, você vai agradecer por isso, thank you. E aí, a resposta do you have a reservation? Yes, we do. Eu coloquei we aqui, que significa nós, tá, gente? Nesse caso, a pessoa não está sozinha, está acompanhada. Então, yes, we do. Se você falar eu, sozinho, yes, I do, ok? Aqui, eu não vou entrar na questão da gramática, mas eu usei o do como um verbo auxiliar que dá uma resposta curta por conta da pergunta que foi feita, tá? Você responde com a palavra que foi usada para fazer a pergunta. Então, do you have? Você responde usando o do. Yes, I do, ok? Então, thank you. Yes, I do, se você tiver reserva. Porém, se você não tiver reserva, você vai falar sorry, but we don't. Vamos lá. Sorry, but we don't. Nesse caso, como eu falei, vocês podem dar uma resposta mais curta, falar só I don't, we don't, sorry, but no. Ok? Vocês podem falar de várias formas diferentes, mas aqui soa bem polite, né? Bem educado, e a frase fica completa. Então, sorry, but we don't. Desculpe, mas nós não temos. Ok? Então, aqui, se você tiver a reserva, como iríamos prosseguir aqui? E se não tivesse? Como daríamos sequência aqui, tá? Então, nós vamos ver as duas formas que nós daríamos sequência caso você tivesse a reserva e também se você não tivesse. Vamos ver aqui, ó. Reservation. Você fez a reserva, ok? Então, yes. Você vai responder, thank you. Yes, we do. We have a reservation. Nós temos uma reserva, ok? Alright. Então, qual que é a pergunta que ela vai fazer logo em seguida para você? Ela vai perguntar no nome de quem que foi feita essa reserva. Quem fez essa reserva? Está reservada, a mesa está reservada em nome de quem? Ok? Então, aqui, a pergunta é whose name is it under? Olha lá. Whose name is it under? Essa palavrinha whose aqui significa de quem ou cujo, dependendo da frase pode ser usado como cujo, mas aqui o foco é de quem. Whose name, o nome de quem is it under está. Eles têm costume de falar, quando reserva alguma coisa, quando você guarda alguma coisa, de falar under. A palavra under, gente, significa embaixo. Então está embaixo do nome de tal pessoa, é isso que eles falam, tá? Está reservado embaixo do nome de tal pessoa. Então, whose name is it under? Está embaixo do nome de quem? No caso, está reservado no nome de quem? Ok? Outra forma que eles podem perguntar, que é mais simples ainda, under whose name? Que é a mesma pergunta praticamente, só que um pouquinho mais curta aqui, ó. Under whose name? No nome de quem? Under whose name? Ok? Gente, só um minutinho que eu vou ler as perguntas que nós temos aqui na nossa live, o pessoal está comentando aqui, tá? Tem diferença na pronúncia de seja bem-vindos para de nada? Tá, vamos voltar lá rapidinho. Welcome. Tá, quando você fala de nada, lembrando que você fala thank you, e a pessoa pode responder you're welcome. Essa é a forma que nós falamos completa de you're welcome, de nada, né? É justamente essa palavra que nós temos aqui, só que antes nós temos o your, que é o Y-O-U apóstrofo R, you're welcome, ok? Seria, ao pé da letra, seria você está bem-vindo, você é bem-vindo, mas na verdade a expressão que eles usam para de nada. Porém, tem muita gente que só fala welcome. Então, em vez de falar you're welcome, eles falam welcome. E é justamente a mesma palavra que nós temos aqui, ó, welcome, ok? Não muda nada, pronúncia é a mesma, palavra é a mesma, e é isso aí. Vocês podem usar tanto só o welcome quanto o you're welcome. You're welcome um pouquinho mais completo, um pouco mais formal, tá, gente? Obrigado pela pergunta, Kaique. Às vezes a pessoa chega no restaurante e a primeira coisa que a atendente faz é perguntar quantas pessoas serão e alguns não sabem como responder. Justamente isso que nós vamos ver agora, depois dessa parte aqui. Às vezes as pessoas também se embolam na questão da cadeirinha para criança, ok? Quais dicas você daria para essas situações? Tá. Então vamos lá. Nós vamos chegar daqui a pouquinho nessa questão de quantas pessoas tem, no caso, que com você ou que vão participar ali da refeição, tá? Lembrando que se você fez a reserva, você já vai na própria reserva, quando você estiver ligado ou fizer pelo aplicativo, você vai lá colocar o número de pessoas. Então, a moça aqui não tem necessariamente,
não tem a necessidade de fazer essa pergunta, porque ela já tem essa informação, ok? Porém, nós vamos chegar lá no próximo slide aqui, nos próximos 2 slides nós vamos chegar nessa informação aí. Então, vamos lá. Nossa pergunta aqui, whose name is it under? Under whose name? Mais uma vez, teacher, eu vou ter que gravar essa pergunta, porque eu não sou recepcionista, eu não sou anfitrião, eu não preciso gravar essa informação aqui, não é extremamente importante para mim. Lembre-se do que eu falei, gente, palavras-chave. Quais são as palavrinhas-chave que nós temos aqui nessas 2 perguntas? Tanto faz, uma quanto a outra. Pode fazer uma pergunta super complicada, mas se o cara falar name, você sabe o que é name. Name é nome. What's your name? Fala name. Reservation? Yes. Under whose name? Mas na hora que você ouvir name, você fala, opa, peraí. Aí você já sabe o que você tem que responder. Vamos ver como que nós podemos resolver isso aqui? Responder isso aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, uma forma bem completa para você falar. Você pode falar, it's under my name. Está no meu nome. Ó, it's under my name. Faz a vez. It's under my name. It's under my name significa está no meu nome. Aí você fala seu nome. Isaac. Karina. Kaique. Ok? É claro, a pessoa precisa saber qual é o seu nome para ela conseguir encontrar ali a reserva que foi feita no seu nome. Ok? Então, você fala, it's under my name, Isaac. Se você quiser mudar, falar que está no nome de outra pessoa, it's under my husband's name, está no nome do meu marido. E aí você fala o nome do seu marido. It's under my husband's name, Roberto. Okay? It's under my wife's name, está no nome da minha esposa. Ok? Aí você vai falar o nome da sua esposa. It's under my wife's name, Edilene. Ok? Então, o que acontece? Vocês viram que eu acrescentei um S aí, né? Eu falei assim, under my husband's name, under my wife's name. Esse apóstrofo S, gente, é justamente o que nós temos aqui no Kaique, ó. It's under Kaique's name. Isso aqui indica apóstrofo, tá bom? É uma questão gramatical. Sempre que você não falar que algo é de alguém, ou algo pertence a alguém ou alguma coisa, nós vamos acrescentar esse apóstrofo S. Então, o nome de tal pessoa. Então, Kaique's name, o nome do Kaique, ok? Temos mais algumas perguntinhas aqui. Eu já vou responder, gente. Deixa eu só chegar lá na última frase. Então, nós temos aqui, it's under my name, está no meu nome, Isaac, pronunciado em inglês. It's under Kaique's name. Digamos que a gente está num grupo, né? E aí a pessoa já está lá na mesa, só que você chegou atrasado. It's under Kaique's name. Você fala, tá, o Kaique é a mesa tal. It's table 4, table 5. E aí a pessoa vai te levar até lá, ok? Ou você pode falar assim, ó, the reservation is for... No caso aqui, a reserva é para tal pessoa. The reservation is for Karina. The reservation is for Bernardo. Então, aqui você está falando para quem foi feita essa reserva, ok? Caso não seja o seu nome, ou pode ser o seu nome também, mas você pode falar dessa forma, se for mais simples para você. E a forma mais simples de toda é falar o nome da pessoa. Bernardo, please. Vamos ser educados, vamos falar um please aqui. Bernardo, please. Kaique. Karina. E a pessoa já vai olhar, follow me, please. Siga-me, por favor. Ok? Alright. Aqui nós temos no reservation. Nesse caso, nós não temos a reserva feita. Como vamos lidar com isso daqui? Eu acho que temos mais alguma pergunta aqui. Fica mal educado só falar o nome? É como eu falei para você, gente. Não é uma questão de educação quando você não tem um conteúdo suficiente para elaborar uma frase, tá? Tudo vai depender da sua entonação, da forma que você falar, ok? Então, muitas vezes nós podemos falar uma frase, mas mudando o tom, você pode soar muito educado ou muito rude, entendeu? Então, assim, se você precisa falar de uma forma muito curta, você não tem vocabulário ou você não sabe exatamente como elaborar aquela frase, lembrando que você pode até saber, mas na hora vai dar um branco, pode dar um branco, que acontece, a gente fica nervoso, tá? Só tenta focar na questão da sua entonação, tá bom? Então, no caso aqui, nós temos, ó, under whose name? Bernardo, please. Ó, Bernardo, please. Vamos lá, Bernardo, please. Aí a pessoa fica tipo, tá bom, cara, peraí, ok, follow me, please. A pessoa já fica meio assim aí, cara. Os dois ficam nervosos, né, na hora. Então, se você falar, Bernardo, please, você tenta soar educadamente, tá tudo certo. A pessoa não vai entender como rude, talvez ela perceba que você não conseguiu elaborar o que você teve dificuldade para fazer uma frase completa, tá? Não se preocupe muito com essa questão quanto a ter que dar uma resposta curta nesse caso, tá? No reservation, não temos a reserva. Ok.
Por enquanto, tudo certo aqui. Guys, não fizemos reserva, ok? Então, o que a garçonete vai precisar, perdão, o que a anfitriã vai precisar saber? Nesse caso, ela não sabe quantas pessoas estarão com você ali naquela refeição. Então, ela precisa perguntar, certo? Então, você vai falar, sorry, but we don't have a reservation. I don't have a reservation. Você fala, sorry, no, ou no, sorry. Então, lembrando, ó, é uma resposta muito curta, mas a forma, a sua expressão, o seu tom, tudo vai indicar questão de educação, tá, gente? Então, I'm sorry, no reservation. Okay? A pessoa vai entender 100% do que você falou. Você foi super legal com a pessoa, tá? Por mais que você não tenha usado muitas palavras. Ela precisa dessa informação. Quantas pessoas estarão com você? Então, aqui, eles vão falar, how many people? Olha só, how many? How many, gente, significa quantos ou quantas. Então, how many people? Quantas pessoas? How many people are in your party? Segunda frase, ó. How many people are in your party? Lembrando, peguei uma frase mais simples. How many people? E lá embaixo, how many people are in your party? Então, lá em cima nós temos quantas pessoas. Simples assim, quantas pessoas? É claro, a pessoa também vai ser educada com você. Quantas pessoas? Né? E aí é muito simples, é número. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Porém, nós vamos ver aqui como você pode soar também de uma forma mais educada. E aí nós temos aqui, ó, how many people are in your party? Mais uma vez, how many people are in your party? Você fala party, mas party é festa, eu não reservei festa, já fala, putz, já deu errado aqui. Aqui não é, eu não tô no lugar certo, eu não vim para nenhuma festa não, só queria comer uma refeição e a mulher já tá falando de festa aqui, não vai dar certo. Então, o que acontece, gente? Esse party aqui não necessariamente significa festa. Vocês vão provavelmente ver, ou se vocês já conhecem, vocês vão que a palavra party, ela tem sentidos ou significados múltiplos, tá? Não é só um. O party pode ser um partido político, por exemplo, mas nesse caso aqui, é no seu grupo. Party pode ser usado como a palavra grupo. Então, how many are in your party? Quantos estão no seu grupo? Ok? E aí, é simples, questão de número. Aí, mais uma vez, teacher, mas como que eu vou gravar essa pergunta, teacher? Mais uma vez, eu não sou anfitrião, não preciso decorar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Palavras-chave. Lembra que eu falei how many? How many já dita a sua pergunta, o que ela precisa saber, tá? Você chegou lá, hello, welcome to the restaurant, do you have a reservation? No. How many? Quantos? Então, se você, bom, não fiz a reserva, quantos o quê? A pessoa nem tem no restaurante ainda, quantos o quê? Então você vai olhar assim, a gente precisa sentar, né? Precisa saber quantas pessoas vão sentar, quantas mesas, quantas cadeiras eles vão precisar organizar ali para você se sentar, tá? Então, dependendo do restaurante, você tem que esperar um pouquinho, eles vão falar wait, né? A wait of, e aí o tempo, a 20-minute wait, a 30-minute wait, eles vão falar uma espera de tantos minutos, a 1-hour wait, dependendo do restaurante, pode ser de 1 hora, tá? E aí, eles vão chamar assim que estiver disponível a mesa para esse número de pessoas. Mas vamos lá, como é que nós podemos responder isso aqui? Ó? How many people? Quantas pessoas? Laninho Nascimento, good evening. Good evening. Depois assista a nossa primeira aula, Laninho, para você ver como é que a gente cumprimenta falando boa noite. Good evening. Good. Daniel Freitas, USA, salve. Hey man, what's up? Kaique tá aqui. Quem mais tá aqui? A Ivy. Edilene tá aqui. Hello, Edilene. Very good, guys. All right. Então, vamos lá. Como que nós podemos responder? How many? Quantos? Nós temos aqui, ó. A table for 3, please. A table, você fala mesa. A table, uma mesa. For 3, para 3. Uma mesa para 3. A table for 3, please. Perfeito. Isso aqui é perfeito para você responder. A table for e o número de pessoas. Muito simples, essa é a forma mais complexa que você pode responder essa pergunta, tá, gente? Então, não tem muito segredo aqui, são palavras simples, você só tem que saber a questão dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você tiver mais de 10 pessoas, provavelmente você vai ter que ter feito uma reserva desse restaurante aí, tá? E aqui nós temos, ó, uma forma mais simples. 4 people, please. 4 pessoas, por favor. 4 people, please. Logo, nós temos aqui, ó, a party of 2. Mais uma vez a palavra party. Não é festa, lembra? Um grupo de 2. Ou seja, aqui no caso, 2 pessoas. A party of 2. Esse a party of 2 é muito usado em restaurante, tá, gente? Um grupo de 2.
não é muito comum usado em escola, em grupo de estudos, essas coisas não usam, eles usam a palavra group também, tá? Mas no restaurante eles usam esse termo party. A party of two, please. Pode mudar o two, three, four, five, six, seven, o número que for de pessoas, a party vai permanecer um grupo de, e aí o número de pessoas, tá? A forma mais simples de toda, o número e o please para ser educado. One, please. Estou sozinho. I'm alone. One, please. Two, please. Four, please. Ok? Então, how many people? How many are in your party? One, please. A party of two, please. Four people, please. A table for three, please. Ok? Alright. The menu. Então, nesse momento, a pessoa vai falar, follow me, please. Ou come with me, right this way. E aí a pessoa vai fazer algum tipo de movimento, você vai ver que a pessoa vai entrar e você, opa, já vai atrás, tá bom? Nesse momento, eles vão te levar até uma mesa, você vai se sentar, e aí sim, o garçom, que é a pessoa que vai te atender durante a refeição, é quem vai ficar com você ali agora. Então, ele vai chegar lá, lembrando que é waiter, aqui nós temos um waiter, né? Poderia ser também uma waitress, e ele vai se apresentar, ele vai falar, hello, my name is, o nome dele, né? Tem gente que gosta de falar, hi, my name is tarará, and I will be your waiter today. Eles têm costume de falar isso, não? Oi, meu nome é tal, meu nome é Peter aqui, e eu serei seu garçom hoje, ok? Hello, my name is Peter, and I will be your waiter today. Alright? Então, nesse momento, você vai cumprimentar o Peter. Você vai falar, hi, Peter, nice to meet you. Oh, thank you, Peter. Good evening, Peter. Você vai falar qualquer forma ali que você pode cumprimentá-lo, tá? Porém, você já vai chegar pedindo alguma coisa, a menos que ele já chegue te entregando, porque é muito comum também falar, hello, my name is Peter, e o pessoal já chega, o garçom já chega entregando o menu, que no caso é o cardápio, né? Em inglês nós falamos menu, ok? Então nós temos aqui uma palavra que nós podemos colocar numa frase praticamente sozinho, só tem que acrescentar o the. Então, se o garçom, ou se não vem o garçom, tem restaurante que você entra, senta e às vezes é um garçom para atender todo mundo, né? Então, você tem que chamar o garçom para ele te trazer o cardápio. Então, você pode levantar uma fala, the menu, please, se ele estiver longe, né, distante, o cara não vir até você para depois voltar lá para pegar, você fala assim, the menu, please, ele já vai lá, já pega e traz para você. Simples assim, the menu, please. Então, no caso, que seria o cardápio, por favor, o menu, por favor, ok? Então, vamos lá ver as respostas que nós temos, as perguntas que nós podemos fazer aqui, ou como que nós vamos cumprimentar o Peter assim que ele chegar, né? Nós vamos falar, hi, Peter, can I have the menu, please? Olhem essa palavrinha, essa frase que nós temos aqui, ó. Can I have? Isso é uma coisa que nós não usamos no português. Nós não falamos assim, eu posso ter tal coisa? A gente fala, eu quero tal coisa, ou me vê, ou me dê tal coisa. A gente fala assim no português, né? Me vê. Assim que a gente tem também que não faz sentido, assim como o deles, pra gente talvez não faça sentido. Posso ter tal coisa? Então, é assim que eles perguntam, que eles pedem alguma coisa educadamente, tá, gente? Então, se você falar I want, é muito comum, a pessoa aprende aqui no português, I want, eu quero. Vou chegar lá, não vou passar fome. Vou falar I want, eu quero comer, né? Só que isso pode soar, pode sair como uma forma rude, ok? Mostra que você está sendo autoritário. Eu quero tal coisa. Eles entendem dessa forma, não que necessariamente você tenha essa intenção, tá, gente? Mas eles podem acabar entendendo isso dessa forma, pode passar como uma impressão rude. Às vezes a pessoa está na correria ali trabalhando, nem percebe que você é estrangeiro, ou que você talvez não saiba se expressar de uma outra forma, que você não quis mostrar aquilo, talvez até pela questão da entonação também, porque você está com fome, né? Você não está preocupado com o que você vai falar, de repente você só fala I want e tal coisa. E o cara fica, nossa, tá, beleza. Eu sei o que você quer, eu vou lá pegar, demorou. Então, assim, cuidado com esse I want, que é o quero, tá? Porque pode sair como rude para eles, tá, gente? Então, usem esse can I have ou may I have. O may, que é o M-A-Y, já nós vamos ver essa palavrinha também, é uma forma mais sutil de você pedir autorização ou pedir alguma coisa para alguém. May I have, can I have, essa é a forma que eles vão receber como educado, polite, que eles falam, né? Então, can I have the menu, please? Ó, a entonação, can I have the menu, please? Ok? Hello there. Lembre-se do hello there. Can I see the menu? Posso ver o menu? Eles também usam posso ver tal coisa, tá? Me ver tal coisa. Eles falam, posso ver? Can I see the menu? Gostaria de ver o cardápio. Can I see the menu, please? Ou may I see the menu, please? Lembrando que o can e o may, gente, tem a mesma tradução. Posso, poder, tá? A única diferença é que o can
E o may tem uma diferença de questão de ser mais sutil e mais educado usando o may, ok? E o can tem uma função mais como de conseguir e nem tanto quanto de autorização, tá? Outra forma que nós temos aqui, ó, good evening, the menu, please. Então aqui eu já não elaborei uma frase toda completa, tá? Mas eu usei palavras super simples, porém eu fui super educado. Good evening, the menu, please. Ok? Então se você estiver nervoso, se você quiser encurtar a sua frase ali para não se atrapalhar, cumprimenta a pessoa primeiro. Hello there, the menu, please. Hi, Peter, the menu, please. Então, entonação sempre muito importante nesse momento também, tá? E a última nós temos aqui, hey, Peter, can you bring me the menu? Então, hey, Peter, já é uma forma, assim, com um pouco mais de intimidade. De repente, você já foi naquele restaurante 2, 3, 4 vezes, você já conhece o Peter, né? Fala, hey, Peter, can you bring me the menu? Aí, se você quiser acrescentar um please no finalzinho para ser mais sutil ainda, mais educado, vamos acrescentar, ok? Antes de irmos para o próximo bloquinho, eu tenho uma pergunta aqui. Da Ivy. Eu percebi que no Subway, a cada ingrediente eles pedem para colocar no pão, eles falam please, tipo tomato please, cheese please, salad please. Isso é exagero ou eles são acostumados a isso? O que acontece? Cada momento que eles vão no Subway, eles vão como se fosse por, como é que eu vou dizer isso? Eles vão por departamento, né? Por cada categoria, tá? De coisas que eles vão colocar. Então, eles vão pelas carnes, depois pelos molhos, depois pela salada, né? Então, a cada momento ali, eles vão te dar uma opção, tá? Então, cada vez que eles te dão uma opção, você pode usar o please também para soar educado, mas é aquilo que eu te falei, é questão de entonação. Não necessariamente você tem que falar o please em todas as frases. Se você conseguir mostrar essa delicadeza, de repente, essa educação através da sua entonação, tá bom? Então já pode ajudar. Mas se você preferir usar o please só para garantir que a pessoa não ache que você está sendo rude, usem também, que nunca é demais, tá bom? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Já passei por uma situação difícil, eu tinha acabado de chegar e eu pedi as coisas e vinha tudo errado. Eu acabava comendo porque não sabia chamar a pessoa e dizer que veio errado e explicar tudo. Gente, uma coisa que nós podemos usar aqui, que é uma palavrinha-chave, tá? Que é order, order. O order, a gente tem o costume de usar como se fosse para pedir alguma coisa na internet ou pedir alguma coisa à distância que eles vão ter que fazer o delivery, né? Order. O order é a palavra pedido. Order, ok? Tipo de ordem, order, ok? Então, usem essa palavra com o conteúdo que vocês têm. Tipo, esse não é meu pedido. Fala, sorry, this is not my order, ok? Você pode falar, sorry, my order is not correct, or my order is incorrect, que são palavras mais parecidas com o português, correct, incorrect, e também tem a palavra wrong, sorry, my order is wrong, ok? Lembre-se, desculpe-se, tente ser o mais educado possível, porque o cara já está numa situação apertada, ele fala, putz, eu já trouxe um negócio errado aqui, e aí você fala, hey, my order is wrong, man. Aí o cara vai ficar tipo, eita, meu, aí o cara ainda, para variar, é mal educado. Então, tentem ser sutil nesse momento, principalmente na cozinha, que a gente não sabe o que acontece lá atrás, né? Então, nesse caso, você fala, please, I would like, já vamos chegar nesse I would like, eu gostaria, né? Que no caso não é isso que você tem ali, mas I would like, e aí você fala novamente o que você pediu, tá? Então, se a pessoa não entender, você fala, can I have the menu, please? Você traz de novo o cardápio e você pode perguntar, I would like this, I would like this, I would like that. Você aponta falando, no caso, o seu pedido. Eu não consigo colocar aqui, gente, tudo que nós podemos pedir em restaurantes, porque eu vou ficar o resto da minha vida falando aqui sobre pedidos de restaurante, porque nós temos vários pratos, vários acompanhamentos e várias coisas diferentes. Então, aí vai um pouquinho da questão de você conhecer o restaurante e o menu deles, tá? Você pode fazer uma pequena pesquisa na hora para você entender algumas palavrinhas, mas nós vamos ver também algumas palavras-chave aqui quanto comidas, tá bom? Então, você não vai ficar perdido, porque você vai ver que vai ter uma palavra ou outra que é muito importante aqui. Eu coloquei as mais comuns que nós vamos ver, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por enquanto é isso aí, ok? Então, vamos lá. Here is the menu. Tá lá em cima, ó. Here is the menu. Aqui está o cardápio. Ou aqui está o menu, certo? Here's the menu.
Outra forma que o seu garçom, seu waiter pode falar aqui está, here it is. Falando mais rápido, here it is, here it is, here it is. Aqui está. Então você pediu, aqui está, here it is. Ok? E também nós temos o here you go, que é outra forma que o americano usa muito. Aqui está, here you go. Ok? Pessoal, vou para onde? Para onde que eu vou? Here you go. É a mesma coisa que here it is. Aqui está. Ok? Então não se confunda com esse go aqui. Nós temos o here. Então aqui você vai. Você vai aqui. Você fala, meu, para onde que eu vou? Não tem nada a ver o go aqui. É uma expressão para falar também aqui está. Here you go. Alright? Muito usado pelos americanos, tá? E aí, como é que você vai responder o seu garçom para não ficar aquele silêncio também? O cara te entregou e você só fica quieto. Vai agradecer. Thank you, Peter. Lembra do nome da pessoa. As pessoas gostam que vocês usem os nomes, né? Para se relacionar, falar com elas. Então, thank you, Peter. Thank you so much. Muito obrigado. Thanks a lot, Peter. Mais uma forma de falar muito obrigado. Thanks a lot. Ou thank you very much. Olha só. A mesma forma, tá? Palavras diferentes, porém você está falando praticamente a mesma coisa. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, tá? Então, são formas que você varia as suas palavras aqui, porém você está falando a mesma coisa, ok? Questão de fluência aqui pra gente. Thank you very much, é o mais simples. Thank you so much, é um pouquinho mais avançado. E thanks a lot, isso aqui é usado muito por americano. E nós temos outras expressões, eles falam thanks a million, no caso, 1 milhão de agradecimentos, thanks a million, também pode ser usado, mas aí é uma situação assim que você, nossa, precisava muito daquilo, então você realmente quer mostrar gratidão, tá? Então, thank you so much, thanks a lot, thank you very much, sempre podendo colocar o nome da pessoa no final, ok? Menu. Então, agora nós recebemos o cardápio. Vamos fazer a leitura desse bendito aqui. Lembra que eu falei para vocês? Tem vários termos, várias palavras, várias comidas e pratos, acompanhamentos e sobremesas, e assim vai, que você pode ter, porque nós temos essa questão da globalização, né, de tudo, da cultura, das culturas mundiais hoje. Então, você tem restaurante japonês, chinês, brasileiro, enfim. Então você tem todo tipo de comida e cada prato tem um nome diferente, às vezes é um nome que nem é inglês, né? Então, sempre, gente, na dúvida, faz uma pesquisa. Você tá com o seu celular ali, eu acho que todo mundo leva o seu celular para o restaurante, olha lá rapidinho, vê o que é, os ingredientes para você entender, e você também vai acabar aprendendo uma palavra nova com o cardápio do restaurante, tá? Mas, o que nós precisamos entender aqui, ó? Normalmente nós temos o que nós chamamos de three-course meal. No caso aqui nós temos uma refeição, tá? De 3 etapas. São 3 pratos diferentes, categorias diferentes, ok? O que nós temos a princípio, aqui está na ordem correta, mas não tem problema. Drinks é uma coisa que o garçom vai chegar, a primeira coisa que ele vai te oferecer, ou que vai perguntar o que você quer, bebida. O que você quer beber? Porque a coisa mais rápida já vai chegar ali, enquanto você está decidindo o que você vai comer, você já está tomando suquinho, já está se acalmando um pouquinho mais, tomou uma coquinha ali, você já está um pouquinho mais tranquilo, né? Já tem um pouquinho de açúcar no sangue, você já não está mais tão nervoso, você consegue raciocinar e ler ali o que você quer comer, né? Então, a primeira coisa que eles vão trazer para você é drinks. Drinks significa bebidas, ok? Nós temos uma outra palavra que é muito comum também, usada em restaurantes, que é beverages. Olha a pronúncia, beverages. Beverage. Beverages. Jazz, no caso, no plural, tá, gente? Então, beverage é a mesma coisa. Drinks é outra palavra, um pouquinho mais formal, mas literalmente é a mesma coisa. Não tem nada a ver com alcoólico, não alcoólico, não. É bebida, ok? Mesma coisa. Então, drinks. Primeira coisa que nós temos, que nós vamos provavelmente ter que decidir o que nós vamos querer, né? Depois nós temos aqui, ó, starter. Ó, starter. Acho que tá um pouquinho pequeno aqui, mas eu vou ampliar para vocês depois no outro slide aqui, que eu vou mostrar para vocês os starters, que no caso aqui são entradas, tá, gente? As entradas são, eles também chamam de appetizer. É outra palavra que eles usam para starter. Appetizer. Então, aquelas refeições que nós comemos em grupo, normalmente, né? Até que a sua refeição principal fique pronta. Então, nós chamamos isso de starter ou appetizer. Ok? E aí, sim, nós temos main ou main course, que seria o prato principal. Main, principal, main course. Ok? Lembrando, esses termos aqui, vocês não necessariamente vão ter que usar. Vocês podem usar, tá?
Então, você pode falar, my starter is, or I want, I would like, tal coisa, for starters. Cuidado do want, usa uma entonaçãozinha legal, senão coloca o may I have, for starters. Daqui a pouco eu vou colocar as frases aí para vocês verem como que nós vamos usar, tá? E aí nós temos depois o main. Então, o main é o prato principal, que normalmente vai ser algum tipo de comida, algum tipo de carne, né? Pode ser um peixe. E aí vai ter os seus acompanhamentos também, tá? E nós temos depois dessert. A pronúncia aqui, ó. Dessert, dessert, ok? Cuidado com a escrita e com a pronúncia dessa palavrinha, porque se você tirar um S, vira deserto. A pronúncia muda, fica desert. Mas sobremesa é dessert, dessert, ok? Se você fizer a entonação mais forte na primeira sílaba, desert, aí vai ficar deserto, tá bom? Então, ó, dessert, dessert, entonação na segunda sílaba, dessert, ok? E aí nós temos as sobremesas. Então, é isso que nós falamos aqui, ó. Os pratos, os 3 pratos que nós temos aqui é a entrada, depois nós temos o prato principal e a sobremesa, e a bebida não é considerada um prato, né? Mas nós também temos a bebida que nós vamos falar sobre isso aqui, ok? Então, esse é o nosso menu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nossa, thanks a lot, não sabia, Dilene. Yes, thanks a lot. É muito usado também, tá, gente? Pode usar. Drinks and beverages. Tá aqui o beverages que eu falei para vocês, a palavra beverage, ok? Então, nós temos aqui, ó. Vamos pronunciar essas palavras. Falem para mim, ó. Coke. Coke. Que seria Coca-Cola. Eles usam Coke, tá? E tudo que for relacionado a refrigerante, nós temos a palavra soda e também tem pop, ou soda pop. Dependendo da região, eles usam uma palavra ou outra. Porém, eles têm muito costume de usar o nome do refrigerante. Então, Coke. Okay? Então, Coke. Tem o root beer. Não sei se vocês já conheceram o root beer. É uma bebida um pouco diferente, aí tem um gostinho um pouco diferente, mas também é muito boa. Pepsi. Então, eles falam pelo nome, pela marca do refrigerante, tá? Aqui nós temos, ó, water, water, water. Nós temos 2 tipos de água. Nós temos sparkling water, água com gás. Sparkling significa brilhando. Sparkling water, esse é o termo que eles usam para água com gás. E nós temos regular water, ou plain water. Regular water, ok? Se você quiser água da torneira, também eles trazem, que aí eles não te cobram, né, nenhum valor. Tap water. Tap water, ok? Aqui nós temos o juice. O juice é o suco, né? Mas aqui normalmente você vai ter que usar a fruta que eles vão usar para fazer esse suco. Então, orange juice, sempre colocando a característica antes. Orange juice, lemon juice, guava juice, que seria goiaba, watermelon juice, que no caso seria de melancia, ok? Aí vocês podem olhar lá o tipo de frutas que eles têm lá, pesquisem caso você não conheça. Então, apple, pineapple, dê uma pesquisadinha rápida para você saber qual é o tipo de suco que você quer, tá? Se você quiser colocar gelo no seu suco, with ice. Orange juice with ice, com gelo. Se você quiser sem gelo, orange juice with no ice. Suco de laranja sem açúcar. Orange juice with no sugar. Então, sem, with, no. Com, with. Ok? Ah, você quer colocar um limãozinho que nem tá ali, ó. Eu acho que eles colocaram uma laranjinha, né? Orange, ou, eles vão falar Coca-Cola com gelo e o limãozinho. Coke with lemon and ice. Ok? Então, essa palavrinha with, que significa com. E se for sem, with no. Coke with no ice. Quero uma Coca-Cola sem gelo, ok? Alright. Próxima palavrinha que nós temos aqui, coffee. Coffee. Olha a pronúncia dessa palavra, gente. Bastante atenção, ó. Coffee. Então, veja que eu estou fazendo I no final, né? Muito importante que a gente coloque esse I aí no finalzinho, gente. Porque senão vocês vão estar falando outra palavra. Ó, cough. A palavra cough, se a gente terminar no F, significa tosse. Cough. Ok?
Se a gente falar o I, já muda para café. Então, bastante cuidado na pronúncia no inglês. Se você tirar uma letrinha, se você fizer um sonzinho um pouco torto, você já muda a palavra completamente, tá? Coffee, tem que sair o I no final. Cuidado na escrita, 2 Fs, 2 E's, ok? Olha só, aqui eu coloquei 2 tipos de cafés, porque nós temos o café quente e nós temos o café gelado, né? Mais um Starbucks. Você pode usar iced coffee. Ice de gelo, né? Café gelado. Iced, tem um Dzinho no final, então eles usam um som de T, ó. Iced coffee, café gelado, ou hot coffee. Eles usam cappuccino também, né? Então você pode usar o nome do café que eles tiverem ali no menu também. E aqui nós temos tea. Olha só a pronúncia. Tea. Tem o A ali, mas esquece esse A, gente, ó. Tea, isso. Não vai som do A, só tea, que significa chá. Também nós temos o chá quente e o chá gelado. Eles usam muito esse iced tea, que é o chá gelado. A gente não usa tanto no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito usado, é muito comum. Então, iced tea ou hot tea, ok? Continue. Então, a pergunta que eles vão fazer, que o garçom aqui, que o waiter vai fazer para você agora é sobre bebida. Ele te entregou, você agradeceu pelo o cardápio, e aí ele vai perguntar, anything to drink? Anything to drink? Alguma coisa para beber? É a forma mais simples que ele vai te perguntar, tá? Anything to drink? Ele pode falar, can I get you some drinks? Posso trazer algumas bebidas para vocês? Ou can I aqui de novo, posso? Can I get you? Posso pegar para você? Posso trazer para você some drinks? Algumas bebidas? Olha outra aqui, ó. Would you like anything to drink? Would you like anything to drink? Você gostaria de alguma coisa para beber? Would you like anything to drink? What would you like to drink? A última aqui, ó. What would you like to drink? O que você gostaria de beber? What would you like to drink? E aí você vai falar, teacher, meu, essas palavras, essas frases já estão muito extensas, estão muito grandes, teacher. Eu não vou decorar tudo isso aqui, não. Não precisa, gente. Palavrinha-chave, lembra o que eu falei? O cara tá fazendo uma pergunta para você e você ouviu drink. Peraí, drink você sabe que é beber. Drink você sabe que é bebida. Então você fala, peraí, a primeira coisa que ele me perguntou, a gente sabe que a gente sempre começa falando que a gente quer beber no restaurante, né? Pontinho aí. Outra, drink. Você conhece a palavra drink. Eu tô falando, já sei o que ele quer saber se eu quero beber alguma coisa. Aí você já vai lá, você tá comendo na mão, você pode olhar as opções que ele tem, ou você pergunta, do you have? Ou can I have? Mais uma vez, o can I have? Posso ter? Ou você pode me dar tal coisa? Lembrando que essa é a forma educada de você perguntar, tá? E também pode acontecer ele falar, sorry, we're out of, nós não temos, né? We're out of, tá esgotado. We're out of lemon juice. We're out of orange juice. Estamos sem, ou acabou o tal fruta, ou tal suco, ok? Então, pode acontecer isso, aí você vai substituir ou pedir um outro, tá? Vamos ver aqui as formas que vocês podem pedir a bebida de vocês. A lemon juice for me, please. Vocês estão no grupo e aí um pega e fala assim, a lemon juice for me, please. Um suco de limão para mim, por favor. Palavras bem simples, vocês estruturaram uma frase muito bem aqui. Outra, can I have a Coke, please? Você pode trazer uma Coca para mim? Can I have a Coke, please? Ah, gente, é muito comum nos Estados Unidos o pessoal pedir Diet Coke. Aqui também, mas eu acho que nos Estados Unidos isso pega ainda mais. Diet Coke, no caso seria o que a gente fala sem açúcar, né? O Diet, o Light, né? Diet Coke. Aqui nós também temos o Diet Coke. Can I have a Diet Coke? Ou você pode só usar Regular Coke. Se você não quer que seja essa Light, você usa Regular Coke. Can I have a Regular Coke, please? Ok? I'd like, eu gostaria. Lembra que eu coloquei aqui, ó, would? Tá vendo esse would? Isso aqui é ele abreviado. I would like, gente, significa eu gostaria. Abreviou, I'd like. Lembra que o americano gosta muito de abreviar as coisas? Nesse caso aqui, você vai comer um pouquinho das palavrinhas, das letrinhas aqui, e a pronúncia vai ficar mais curta. I'd like, eu gostaria. I'd like some iced tea. Eu gostaria de um pouco de chá gelado, ok? Por favor. E se você não quer nada, no, thank you. Would you like, what would you like to drink? Or would you like something to drink? Gostaria de beber alguma coisa? No, thank you. Não, obrigado. Ok? Kaique me fez uma pergunta aqui, ó. E se eu quiser um canudo, como é que pede um canudo? Canudo, a palavra canudo é straw. Straw. Se escreve S-T-R-A-W, se pronuncia
straw. Olha só o que nós vamos usar. Can I have a straw, please? Tudo que você quiser pedir, use isso aqui, ó. Can I have a... E aí o nome da coisa, please. Can I have some ice, please? Você pode me trazer gelo, por favor? Can I have some water, please? Só trocar a palavrinha-chave aqui e colocar tudo que vocês quiserem, tá bom? Continuando. Ready to order. Aí ele vai lá, pega a bebida de vocês e volta. E aí ele vai pegar e falar, prontos para pedir? Ele pode falar dessa forma, ou ele pode falar, ele vai chegar e falar, here are your drinks. Lembra que eu falei, here it is, or here you go. Ele pode falar, here you go. Então aqui está, certo? E aí, gente, ele vai falar, are you ready to order? Você está pronto? Ready. Lembra do order? Pedido. Pedido. Are you ready? Ready, pronto, pedido. Pronto, pedido. Vamos, está pronto para fazer o pedido? Vamos fazer o pedido, ok. Beleza, vamos lá. Ou ele pode falar, may I take your order? Às vezes o garçom chega e está falando assim, hello, welcome to the... May I take your order? Posso anotar seu pedido? Posso pegar o seu pedido? Ok? É assim que eles usam, é assim que eles perguntam se você já está pronto para pedir, tá? E aí você vai falar, yes, we are ready. Está com fome? Você já decidiu o que você quer comer? Estamos prontos. Yes, please. Muito mais simples. É só ok ou sure. Olha esse sure aqui, olha esse sure. Olha a pronúncia, ó. Sure. Sure. S-U-R-E. Cadê o S-H, gente? Não tem H aqui, é isso mesmo. A pronúncia é sure. Significa claro. Tá pronto para pedir? Claro, lembra? Você não vai falar claro? Não, você vai falar claro. Entonação, tá bom, gente? Bastante cuidado com isso aqui, tá? Então, prontos para pedir? Ready to order? May I take your order? Yes, we are ready. Sim, nós estamos prontos. Yes, please. Sim, por favor. Ok. Seria um ok. E o sure. Claro. Ok? Alright. Então, você vai fazer o seu pedido. O que você tem que saber agora? Lembra que eu falei dos starters? Que eu ia ampliar a palavrinha para vocês aqui, ó. Starters ou appetizer, né? Então, esse starter, gente, ou esse appetizer que nós temos aqui, é a entrada. Então, vocês podem ver aqui, ó, são refeições que normalmente nós comemos em grupos, ok? Então, nós temos aqui, ó, vamos focar na pronúncia, ok? Falem comigo, ó. Fries. Aqui, ó. Fries. Fries. Ou French fries. French fries. Fries ou French fries. Isso significa, como vocês podem ver na imagem, batatas fritas. Ou fritas. Eles também têm o costume de falar só fritas, tá? Fries, ok? Próximo nós temos aqui, ó, cheese sticks. Ó, o cheese termina com som de S e os sticks começa com som de S, então eles juntam aqui, ó. Faz de conta que não tem SE aqui, já vai direto pro stick aqui, ó. Cheese sticks. Cheese sticks, ok? Que no caso aqui seriam os palitinhos de queijo, tá? Ups. Então seriam os palitos de queijo aqui. Muito comum nos Estados Unidos também. Outro que nós temos aqui, ó. Nachos. Nachos. Ok? Então o que é nachos? Seriam nachos, né? Aqui no caso é um... A gente fala que é Doritos, né? Como se fosse um salgadinho meio triangular. Que é uma massa que eles acabam dourando ou fritando e fica durinha e eles usam como dip, que é para você pegar com algum tipo de molho ou até mesmo com carne e algumas coisas. É muito comum na comida, na cozinha mexicana, tá, gente? Nachos. Alright? Aqui nós temos, ó, onion rings. Esse aqui é comum no Brasil também, ó. Onion rings, que no caso seria a cebola empanada, né? Onion rings, eles chamam de anel de cebola. Onion rings, ok? Próximo nós temos soup. Soup, sopa. Soup, bastante cuidado para você não pedir sabão no restaurante, tá, gente? Que é soap. Soap se escreve com A no lugar do U aqui, ó. S-O-A-P. Soap, sabão. Não é essa palavra. Sopa é soup. Soup, foca no U aqui, ó. Soup, sopa, ok? E aqui nós temos, ó, chicken wings. Chicken wings. Seria a asinha de frango. Chicken wings. São alguns starters ou appetizers, que no caso aqui são as entradas, tá? Vamos ver como é que nós vamos
agora falar os pratos principais. Como é que nós vamos, ou quais são os que nós temos aqui como exemplos, tá? Lembrando que esses aqui são os mais comuns, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ok. Alright, guys, então vamos aqui, ó. O primeiro que nós temos, lembrando, eu ampliei aqui para vocês, ó. Main course, que no caso é o prato principal. Main course, ok? Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti, no caso é espaguete, né? O macarrão, ali o canudinho fininho, e normalmente vem com um molho vermelho, pode ser também a bolonhesa, né? Tem um pouquinho de carne. Spaghetti, ok? Steak. Steak. Steak, no caso, o steak, para eles vai ser um bife de carne vermelha, um bifão, normalmente eles trazem um bife bem grande mesmo, e sempre tem alguma coisa acompanhando esse steak, como vocês podem ver na imagem, aqui tem algumas batatas, aqui tem uma saladinha e um molhinho, tá? Então, quando você pede um acompanhamento de um prato principal, como, por exemplo, uma salada, um legume, um vegetal, você fala on the side. Então, você vai perguntar, posso ter, ou você pode me trazer, can I have a steak with potato on the side, que seria batata acompanhado por batata. Can I have a steak with French fries on the side? Can I have a steak with salad on the side? Então vocês colocar with a palavra, o acompanhamento que vocês querem e on the side, que seria acompanhando do lado, ok? Próxima palavra que nós temos aqui, ó, pork. 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 Pork é carne de porco. Provavelmente vocês vão ter aqui o que eles colocaram aqui, que é pork belly, né? E aí também vem acompanhado de alguma coisa esse prato aqui, tá? Aqui nós temos broccoli. Can I have pork with broccoli on the side? Ou se você quer um purê de batata. Can I have pork with smashed potato on the side? Purê de batata, smashed potato, ok? Ou se quiser só potato, batata. Fish, que no caso aqui é o peixe. É claro que tem vários peixes diferentes, pode ser salmon, pode ser alguma outra coisa. E também vem acompanhado, isso aqui vem com um salad e um pãozinho, ó. Can I have, pronúncia primeiro, fish, fish. Can I have fish with bread and salad on the side? Então, peixe acompanhado de pão e salada, ok? Chicken, pronúncia mais uma vez, chicken, frango, chicken. Tem os acompanhamentos, tem o arroz. Can I have chicken with rice on the side? Com arroz, acompanhando. E o último, um pouquinho diferente a questão da escrita, porém a pronúncia, gente, é fácil. É lasanha. Lasanha. Eles vão falar lasagna. Lasanha. Mas se escreve com esse G. Só por quê? Porque eles quiseram, inventaram e colocaram o Gzinho aí, ó. Lasanha. Ok? O G é mudo. A pronúncia é lasanha. Praticamente a mesma coisa que o português. Lasanha. Ok? Can I have lasagna with rice on the side? Ok? Alright. Então esse é o nosso main course. Agora vamos lá. Vamos fazer o pedido do main course, no caso do prato principal, ok? What would you like to eat? Então eles podem fazer essa pergunta no começo ou depois de você já ter feito o pedido do starters, do appetizer, no caso da entrada. Or can I get you something to eat? Ou ele pode perguntar do main course. Would you like to order the main course? Or what would you like for the main course? Então tem várias formas diferentes que eles podem usar. Mas aí você tem que prestar atençãozinha nesse what would you like e a palavrinha-chave que vai vir, ó, eat, comer. A gente está falando de comida. Would like, lembra que eu falei? Ou eat, só o eat aqui você já entende, ó, eat. Então, é alguma coisa de comer. Can I get you something to eat? Lembra lá no comecinho a gente fez a pergunta, can I get you something to drink? Agora, can I get you something to eat? Ok? Então, posso pegar alguma coisa para você comer? Posso trazer alguma coisa para você comer? Se você de comer alguma coisa? E aí, vamos ver como que nós podemos fazer esses pedidos, tá? Primeiro nós temos aqui, ó. I'd like some French fries and onion rings for starters. I'd like some French fries and onion rings for starters. Aqui está a gostaria de batata frita e, no caso aqui, cebola empanada, de starters ou appetizers, né? Que no caso de entrada, tá? Como entrada.
Aqui, outra coisa. Can I have some nachos and the steak, please? Can I have some nachos and the steak, please? Então, posso ter os nachos e o bife, por favor? Então, no caso, você pediu uma entrada e um prato principal, ok? May I have, ó o may aqui que eu falei para vocês, ó. May tem o mesmo sentido do can, tá? Uma forma um pouquinho mais educada. May I have cheese sticks for starters and the pork with vegetable on the side? May I have cheese sticks for starters and the pork with vegetables on the side? Então, aqui, ó, você pode trazer para mim o cheese sticks for starters, que no caso vai ser a entrada, and the pork, no caso aqui a carne de porco, with vegetables, é a palavra que nós usamos para legumes, on the side, acompanhando, ok? Então, provavelmente eles vão trazer os cheese sticks para vocês primeiro, que no caso os palitinhos de queijo, e aí eles vão fazer o prato principal e depois trazer para vocês, se vocês pedirem dessa forma aqui, tá? Ou nós temos aqui, ó, I'll have the chicken soup. I'll have the chicken soup. Esse I apóstrofo LL indica futuro, tá? Mas é uma forma muito comum de você usar isso aqui quando você está no restaurante para pedir alguma coisa. É algo que vai acontecer no futuro muito próximo, que no caso, já. Como aqui, né? No caso, eu comerei, ou eu vou pegar, ou vou ter. I'll have the chicken soup, please. O que é chicken soup? Soup nós aprendemos que é sopa. Chicken é frango, sopa de frango. I'll have the chicken soup, please. Então, no caso, eu vou pegar a sopa de frango, por favor. Ok? Anything else? Depois que você comeu lá a sua refeição, está satisfeito, vocês estão conversando, ele viu que todo mundo esvaziou os pratos, ele chega lá, começa a recolher. Anything else? Isso aqui é muito usado no supermercado também. Passou tudo? Anything else? Mais alguma coisa? Ou algo mais? Podem perguntar dessa forma, que é muito simples, curtinho também. Ou ele pode chegar, né? No caso, antes de você terminar. Chegou com a sua refeição. Here's your meal. Aqui está a sua refeição. Aí deu a refeição, o pratinho de cada um, e aí ele pode falar, Can I get you anything else? Posso pegar mais alguma coisa para vocês? Posso trazer mais alguma coisa para vocês? Is everything okay? Ou ele pode chegar no meio da refeição, depois que vocês estão comendo, fala, Is everything okay? Tá tudo ok? Você tem muito costume de chegar e checar se tá tudo ok, se falta alguma coisa, se você quer mais alguma coisa, tá? E aí, como você pode responder? No, thank you. Everything is perfect. Não, obrigado, tá tudo perfeito. Can I have some ketchup, please? Ou você tá comendo lá e você não tem ketchup. Ah, pode me trazer um pouquinho de ketchup, por favor? Então, can I have some ketchup, please? Ou can I have... Aqui de novo. We're good for now. Estamos bem por enquanto. Thank you. Obrigado. Alright? I'll have the chicken soup, please. Então, no caso aqui, a pessoa pediu a sopa agora no meio da refeição. Ela fala assim, eu não quero agora, eu quero a sopa de frango aqui, tá bom? Por favor. Então, você pode fazer também um pedido se ele chegar no meio da refeição e oferecer. Dessert, pronúncia mais uma vez, dessert, sobremesa. Gente, vamos lá para as pronúncias, ó. Peraí, antes de começarmos, eu acho que nós temos mais algumas perguntas aqui. Como o pé de canudo já foi, uma vez pedi salada e eles me deram várias opções de acompanhamento. Como fazer pedir acompanhamento e salada? Então, aí vai depender do que você tem lá no cardápio como side dish. Side dish seria acompanhamento, tá? Então, você pode falar, I would like a salad with... E aí você coloca o nome do acompanhamento on the side, ok? Então, o seu prato principal, no caso aqui, é a salada, e aí vai acompanhar alguma coisinha. Então, I would like a salad, or can I have a salad with o nome do que você quer do acompanhamento, on the side, que no caso vai ser como acompanhamento, ou acompanhando, tá? Sempre usando on the side para o acompanhamento, tá? With, on the side. With bread on the side, com pão acompanhando. With chicken on the side, com um franguinho acompanhando, ok? O que mais nós temos aqui? E quando quero alguma coisa apimentada, como pedir e como perguntar se é apimentada? Eles usam, eu passei por isso quando eu cheguei aí, eu sofri bastante. Eu usava o hot, que às vezes usam o hot, você vê escrito lá hot Cheetos, que no caso é salgadinho apimentado, mas o hot não significa necessariamente apimentado, tá, gente? Spicy. Spicy é a palavra apimentado. Então você pode falar is this spicy ou is it spicy para saber se é apimentado, ok? Ou se você quer apimentado, can I have spicy chicken, please? Ou can I have chicken wings
Spicy, please. Ok? Então acrescenta spicy ali que a pessoa já vai entender. Very spicy, a little spicy. Ok? Posso também entender, eles entenderem também a questão da intensidade de quanta pimenta você quer, tá? A palavra é spicy. Ok? Vamos à leitura aqui das sobremesas, guys. Cheesecake. A primeira. Cheesecake. Cheesecake é uma sobremesa americana muito comum, tá? Como se fosse uma torta. Acho que aqui no Brasil nós também temos. Só que eles usam... o recheio que eles usam aqui é doce, mas tem um pouco de... como se fosse um certo requeijão que a gente usa o Philadelphia aqui no Brasil, né? Que é um certo requeijão ali que eles fazem, uma delícia, é uma das minhas sobremesas favoritas. E aí eles fazem esse recheio do meio e em cima eles sempre colocam uma calda de alguma fruta. Aqui eles colocaram frutas silvestres, né, ou frutas vermelhas. Próxima, pie. Pie é torta. Gente, nos Estados Unidos você tem cada tipo de torta que você não pode nem imaginar. Olha só que eu coloquei no prato aqui, ó. Isso aqui parece um cherry pie de cereja, né? Uma delícia, a forma que eles fazem um recheio perfeito. Não encontrei até hoje aqui no Brasil uma torta dessa. Pie. Ok? Aqui nós temos o chicken pie, que eles não estão acostumados. Eles estão acostumados mais com tortas doces, não com tortas salgadas. Aqui você pode colocar o nome da fruta. Apple pie é muito comum nos Estados Unidos. Cherry pie, strawberry pie, blueberry pie, que é essa frutinha aqui, ó. Cranberry pie. Ok? Próximo nós temos uma sobremesa muito comum aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, ice cream. Ice cream. Lembrando, se você quer saber colocar o sabor, coloca antes. Strawberry ice cream, vanilla ice cream, chocolate ice cream, ok? Aqui nós temos o pudding. Ó, pudding. Vai falar, teacher, mas cadê o pudim aqui que não tô vendo pudim aqui não, eu tô vendo mousse de chocolate. Pudding para eles é mousse, tá gente? É mousse. Então, vanilla pudding, chocolate pudding, é o que eles falam para o mousse, que pra gente não é tão consistente quanto o flan, né? Mas eles usam isso aí. O flan também eles acabam usando o pudding, eles falam jello pudding, que ele é mais consistente, tá? E aqui nós temos o jello. Jello é gelatina, jello, bem simples. Se você quiser falar o sabor, assim como todos os outros aqui, é só colocar a fruta antes. Strawberry jello, lemon jello. E nós temos uma sobremesa muito comum que veio do Brasil, né, que a gente come bastante aqui também, que é o brownie. Brownie. Esse brownie é como se fosse um bolo de chocolate, só que a consistência, no caso, o sabor de chocolate e a massa dele também é um pouco mais espessa e ele tem uma intensidade de sabor de chocolate muito mais forte do que um bolo. Normalmente a gente come só um pedacinho, porque ele é bem forte e bem doce, mas é uma delícia. O brownie, ok? Ready for dessert? Prontos para a sobremesa? Would you like some dessert? Ela pergunta aqui. Ele vai chegar. Would you like some dessert? Você gostaria de alguma sobremesa? Can I get you some dessert? Posso trazer uma sobremesa para você? Como podemos responder? Yes. May I have some chocolate pudding? Sim. Você pode me trazer, no caso aqui, o flan de chocolate? Can I have some vanilla ice cream, please? Você pode trazer para mim um sorvete de baunilha, por favor? Oh, thank you. Não, obrigado. I'm fine. Tô bem. I'm okay. Não precisa. Can you bring me a slice of pie, please? Olha essa palavra aqui, ó. Slice. Slice significa fatia. Can you bring me? Você pode me trazer? Can you bring me a slice of pie, please? Você pode me trazer uma fatia de torta, por favor? E aí ele vai falar, sure. What pie would you like? Qual torta você gostaria? Apple pie, strawberry pie. Aí você vê os sabores que eles têm disponíveis, tá? Ok. The check, please. Depois que você comeu, tá tudo certo. The check. Check é uma palavra que eles usam para conta, ou também pode usar bill, como eu coloquei aqui, ó. Bill, ok? Então, se o cara tá longe, você fala, the check, please. Ele já tá lá perto, você sabe que ele vai ter que trazer um negócio de lá, você fala, the check, please. O cara já vai entender que ele tem que trazer a conta para você. Ou the bill, please. Você pode usar dessa forma, tá? E aí ele vai chegar para você, would you like anything else? Se você gostaria de mais alguma coisa, is there anything else you would like? Tem mais alguma coisa que você gostaria? E aí você pode falar, apenas a conta, por favor, just a check, please. Lembrando, tem que ser uma forma muito sutil para falar isso aqui. Se você falar só a conta, por favor, o cara vai falar, meu Deus, o cara tá bravo, não gostou, deu tudo errado aqui. Então, just a check, please. Então, ó, seja sutil na questão da entonação, tá? Can I get the check, please? Você pode trazer a conta para mim, por favor? Kaique perguntou aqui, ó, dividir a conta, split
the check. Split the check. Split, tipo banana split, é de dividir. Okay? Split the check for 3, please. Split the check for 2. Passarem 2 cartões. Já vamos chegar lá. Ok? Então, split the check, 2 credit cards, 2 debit cards. Vamos chegar na parte do pagamento aqui, tá? E aí, posso trazer alguma coisa para você? Yes, the bill, please. Sim, por favor, a conta. Ok? Can you bring me the bill? Pode trazer a conta, por favor? E aí, o cara traz para você a conta. Here's your bill. Oh, here it is. Oh, here you go. Lembra? Aqui está. E aí, você vai lá para pagar no caixa, ou você pode pagar diretamente com o garçom, como eu falei. E aí, você vai ter essa pergunta. Essa frase, primeiro o total, né? Your total is, e eles vão falar o valor. Your total is $76. Logo em seguida, eles vão perguntar a forma de pagamento. Tem 3 formas. Cash, credit or debit. Cash, credit or debit. Ok? Dinheiro, crédito ou débito. Aí você vai responder, cash, please. Here you are, aqui está o dinheiro. Credit, please. Debit, please. Can we split? Can we split the bill for 2? 1 debit card, 1 credit card. Can I pay with a credit card? Posso pagar com cartão de crédito? Can I pay with a debit card? Eu posso pagar com cartão de débito. Ok? Então nós podemos fazer dessa forma aí, tá, Kaique? Aqui, ó, muito simples. Cash, please. Credit, please. Debit, please. Dinheiro, crédito, débito. E depois, no finalzinho, thank you, have a good night. Eles vão falar have a good night, thank you very much. Ok? E você vai se despedir das formas que nós vimos aí, que nós podemos nos despedir, tá? Coisas. Perguntinhas. Quero todo mundo interagindo aqui no chat, respondendo, tá, gente? A frase aqui é, good evening. Welcome to Wine and Dine. Lembra que eu falei para vocês o nome do restaurante, né? Wine and Dine. Por isso que eu até deixei em vermelhinho aqui para vocês não se confundirem com o resto da frase. Esse aqui é o nome do restaurante. Good evening. Welcome to Wine and Dine. Lembrando que agora eu não vou dar dicas para vocês, tá? Do you have a reservation? Essa é a pergunta. Do you have a reservation? Resposta A. Good evening. A table for 2, please. B. Good night. No, we don't. C. Hello there. Yes, we do. Então, good evening. A table for 2, please. Essa é a primeira resposta. B. Good night. No, we don't. C. Hello there. Yes, we do. Qual que é a resposta correta para essa pergunta? Do you have a reservation? Cuidado, que pode parecer que 2 estão certas, mas tem pegadinha aqui. Vamos lá, todo mundo interagindo. Mandaram aqui, ó. C. Hello there. Yes, we do. Mandaram aqui, ó. B. Good night. No, we don't. Vamos lá, gente. Temos 10 pessoas na live. Todo mundo pode interagir, só mandar uma letrinha aqui, ó. A, B or C. A, B or C. Pode mandar aqui, interajam, manda pro teacher aqui, só pra gente saber o que você acha, qual que você acha que é a resposta, tá bom? Nós vamos ver qual é a resposta correta e depois eu vou falar o porquê que as outras não se encaixariam como respostas corretas, right? Good evening, welcome to Wine and Dine. Do you have a reservation? Edilene respondeu B. Good night. No, we don't. Vamos ver se mais alguém vai responder. Nós temos aqui C, B, B. O B tá ganhando. 2 pessoas selecionaram o B aqui. O Kaique tá sozinho na C aqui. Alguém vai acompanhar o Kaique? Alguém vai na A, que tá sozinho, ninguém selecionou. Good evening. Do you have a reservation? E nós temos mais uma resposta talvez aqui, B. Então, 3 pessoas que foram na B. Qual que é nossa... tem mais uma aqui, ó. Edilene mudou de ideia. Edilene mudou de ideia. Ela foi pro A. Vamos lá, gente. Resposta correta é C. O Kaique sozinho acertou essa daqui. Por que que é C? Hello there. Yes, we do. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? Fazemos pergunta com do, respondemos com do. Por isso nós temos o do aqui, tá? Então, oi. Yes. O good evening não é a questão aqui, tá? A gente pode falar, oh, hello there, yes, we do. Oi, sim, nós temos. Correto. Por que nós não usaríamos good evening? A table for 2, please. Ó, você tem uma reserva? Boa noite, uma mesa para 2, por favor. Mas você tem uma reserva? Então, aqui no caso, a pergunta é outra. Você tem uma reserva? Essa é a questão. Você fez uma reserva? Você reservou uma mesa? Então, essa resposta não necessariamente se encaixaria na pergunta, tá?
B, por que não pode ser good night, no we don't? A resposta no we don't estaria perfeita, corretamente estruturada, maravilhosa. O problema aqui é que você acabou de chegar. Como é que a gente cumprimenta quando a gente acaba de chegar no lugar? Chegou, cumprimentou, boa noite, good evening. Good night é só para se despedir. Você não pode chegar cumprimentando alguém com good night quando você chega no local. Só por conta disso, nós temos que desqualificar A, B, então a resposta correta aqui é C. Hello there. Yes, we do. Próxima pergunta. Whose name is the reservation under? Whose name is the reservation under? Não vou dar dicas, não vou ajudar ninguém aqui. Eu quero ver se vocês vão conseguir. Hey, my name is Paulo. Thank you. B, it's under my name, Kayla. C, a table for two, please. Então, A, my name is Paulo. Thank you. B, it's under my name, Kayla. C, a table for two, please. Qual é a alternativa correta para a pergunta? Whose name is the reservation under? Nós temos aqui B, 2, B, Kaique B, Karina B, Isabela mandou B também. Vamos lá. Whose name is the reservation under? A, my name is Paulo, thank you. B, it's under my name, Kayla. C, a table for two, please. Nós temos 3 pessoas que foram no B aqui. Alguém mais a participar? A, B or C? Qual é a alternativa correta para essa pergunta? Whose name is the reservation under? A, B or C? Vamos para a resposta. B. Todo mundo acertou. A resposta é B. It's under my name. Está no meu nome. Kayla. Kayla. Então a pessoa precisa saber o seu nome. Está no meu nome, Kayla. Lembrando que o under aqui significa embaixo, tá, gente? A Edilene mandou B aqui também e ela acertou. Ó, a Tamires também mandou B e acertou. Acho que foi só questão de delay, mas todo mundo acertou aqui. Very good, guys. Está abaixo do meu nome, está embaixo do meu nome, como eles falam, né? Está no meu nome, Kayla. Perfeito. Por que nós não usaríamos My name is Paulo? Lembra que eu falei para vocês as palavrinhas-chave? Name, falou name, então vamos falar meu nome. Meu nome é Paulo. A pessoa vai conseguir entender o que você quis dizer, já vai imediatamente procurar o Paulo aqui, mas não necessariamente que ela estivesse perguntando o seu nome, e sim no nome de quem que estava feita a reserva. E às vezes nem necessariamente está feito no seu nome, pode ser feito no nome de outra pessoa, tá? E assim, por que nós não usaríamos a table for two, please? Está perguntando se você tem uma reserva, e aí você já vai lá e fala, é uma mesa para 2, por favor. Mas a pergunta é, você tem uma reserva? Ok. Então, por isso, nosso encaixaria ok. Ok? Todo mundo acertou? Very good, guys. Congratulations. Next question, próxima pergunta. How many people are in your party? How many people are in your party? Quero ver se vocês vão lembrar dessa festa aqui. Letter A, alternativa A. I have a reservation, please. B, it's for me, Jonathan. C, 4, please. How many people are in your party? Pode já mandar a resposta aqui, gente. A, I have a reservation, please. B, it's for me, Jonathan. C, 4, please. Qual que é a alternativa correta? A, B or C? How many people are in your party? A, I have a reservation, please. B, it's for me, Jonathan. C, 4, please. Uma ajuda. Sempre que falam meu nome, eles pedem para soletrar. E isso no começo me confundia muito. Ficava sem saber o que falar. How do you spell that? Se você tiver um nome um pouco diferente do que eles estão acostumados, eles falam, how do you spell that, please? Aí você tem que ter conhecimento do alfabeto, tá, gente? Vocês vão ter que soletrar. Eu sempre falo 2.5. 2.5. Como assim 2.5, Kaique? No caso aqui, você teria que soletrar o seu nome. Você teria que falar K-A-I-Q-U-E. Você teria que soletrar o nome para que ela soubesse como se escreve o seu nome, tá? Eu, Karina... Ah, tá. Aqui no caso você está falando quantas pessoas. Para quantas pessoas. Ok, 2.5. Good. Ok. 2 pessoas e meia, que no caso aqui é a child. 2 adults and 1 child. Pode ser assim também. Aí eles vão saber que eles têm que trazer
child's chair, chair for children, ok? No caso seria a cadeirinha, só usar o chair, que é for children. Guys, então nós temos respostas aqui, ó. Kaique mandou sim. Por enquanto, só o Kaique que respondeu sim. Quem mais, gente? How many people are in your party? Pode participar, gente. Não tenham medo de errar, tá? Pode mandar, todo mundo tá aprendendo, estamos todos aprendendo aqui. A, B or C? I have a reservation, please. Mais um C aqui. Mais um C da Isabela. 4, please. How many people are in your party? I have a reservation, please. It's for me, Jonathan. 4, please. C. Temos 3 Cs aqui. Eu acho que o pessoal vai mandar. Tá com um pouquinho de delay, então talvez chegue daqui a pouquinho. Mas vamos revelar a resposta. E a nossa resposta é C. Acho que todo mundo acertou. Quem vai mandar aqui, eu acho que também vai acertar. Que a resposta é 4. Quantas pessoas estão no seu grupo? Lembra que party aqui pode ser usado como grupo de pessoas. 4, please. 4, por favor. Então a pessoa vai ter que arrumar a mesa para 4 pessoas. Por isso você fala, por favor, please, ok? Por que não podemos usar aqui, ó? I have a reservation, please. Quantas pessoas estão com você? Lembrando que aqui provavelmente você já disse que você não tem uma reserva, ou de repente você nem precisa de uma reserva, tá? Ou se você tem uma reserva, você pode usar nesse caso. Tipo, se a pessoa perguntou quantas pessoas estão falando, não, mas eu reservei. Então, talvez não seja necessário, mesmo assim você fez a reserva. Nesse caso, a pessoa fala, ok, I'm sorry, what's your name? Aí vai voltar lá, my name is tal, how do you spell that? Como se escreve, ok? Então pode acontecer dessa forma. Eu pulei uma. E it's for me, Jonathan. É para mim, Jonathan. Aqui não perguntaram se você tem uma reserva, então não precisamos dar essa informação do seu nome, só o número de pessoas, ok? Next, hello. My name is Cynthia and I'll be your waitress today. Hello, my name is Cynthia and I'll be your waitress today. Qual seria a resposta ou como você prosseguiria aqui com esse diálogo? Nice to meet you, Cynthia. May I have the menu? Hi, can I have the check, please? Hello, what's your name? Mandem as respostas daqui, gente. Hello, my name is Cynthia and I'll be your waitress today. Nice to meet you, Cynthia. May I have the menu? Hi, can I have the check, please? Hello, what's your name? Qual seria a alternativa correta aqui? A, B or C? Kaique mandou A. Ivy mandou A. Hello, my name is Cynthia. Isabela mandou A. And I'll be your waitress today. Nice to meet you, Cynthia. May I have the menu? Can I have the check, please? Hello, what's your name? E a nossa resposta correta é A. Quase que foi na B aqui, hein? Mas foi pro A. Nice to meet you, Cynthia. May I have the menu? Prazer em te conhecer, Cynthia. Você pode trazer o cardápio para mim? Por que nós não usaríamos aqui, ó? Hi, can I have the check, please? A pessoa acabou de cumprimentar, falou que vai ser a sua garçonete, você fala, então traz a conta para mim. Você não vai embora agora, você ainda tem que comer e tudo mais. Então, por isso que nós não usaríamos aqui can I have the check, tá? Hello, what's your name? Ela acabou de dar essa informação, então você não necessariamente precisaria perguntar novamente aqui o nome dela, porque ela já te deu essa informação, ok? Mais uma perguntinha. Can I get you anything to drink? Can I get you anything to drink? Alternativas. A. I'll have an orange juice, please. B. Can I have a lemon pie, please? C. Can you bring me the bill? Can I get you anything to drink? A. I'll have an orange juice, please. B. Can I have a lemon pie, please? C. Can you bring me the bill? Edilene, você tinha acertado na passada. Edilene, eu não sei se você mandou A dessa daqui ou se foi da passada. Se for dessa daqui, manda de novo qual que é a alternativa que você mandou. Vamos lá. A, B or C? I'll have an orange juice, please. Can I have a lemon pie, please? Can you bring me the bill? Passando A, B, B, B. Can I get you anything to drink? Todo mundo tá indo no B aqui, né? Lemon pie, please. Olha as pegadinhas, gente. Vamos revelar a resposta. Tadã! Mas por que não é o lemon pie? Vamos direto no A. I'll have an orange juice, please. Posso trazer algo para você beber? Eu gostaria, eu quero, no caso aqui, eu vou pegar um suco de laranja, por favor. Resposta perfeita, correta. B. Você pode trazer para mim uma torta pie de limão? Você gostaria de alguma coisa para beber? Vocês foram no limão e esqueceram do pie, né, gente? Lemon pie, torta de limão.
Eu acho que isso aqui confunde vocês, né? Porque eu falei para vocês, eu sempre vou colocar muita pegadinha aqui nessas perguntas, tá? E nas respostas. E a última... Tá passando... ok. Aqui no caso também era A, por isso que eu fiquei confuso, tá, Juliane? Porque eu achei que você estava mandando dessa aqui também. E a C aqui, ó. Can you bring me the bill? Você pode me trazer a conta? Você gostaria de beber alguma coisa? Então, pelo menos vai ter que falar, no, thank you. E aí sim, can you bring me the bill? Caso você precise já dar conta para ir embora. Eu não acho que você pediria a conta também aqui, porque a primeira coisa que eles te oferecem é a bebida, então você não teria o que pagar aqui e não precisaria dar conta, ok? Mais uma. Are you ready to order? Are you ready to order? A. No, thank you. B. Yes. I already ordered. C. Yes. Can we have onion rings for starters? Are you ready to order? No, thank you. B. Yes. I already ordered. C. Yes. Can we have onion rings for starters? Temos uma resposta aqui. B. Duas respostas. B. Três respostas. B. E vamos revelar. A resposta aqui é C. Olha a pegadinha. Are you ready to order? Você está pronto para pedir? No, thank you. Não, obrigado. Se você falou não aqui, provavelmente você vai falar um sorry e não obrigado no caso, tá? Então, no, sorry. 1 minute, please. Mais um minutinho que eu estou decidindo ainda, tá? B. Yes, I already ordered. Sim, eu já pedi. Você está pronto para pedir? Sim, eu já pedi. Então, contradição aqui. Você já pediu, então você já no, thank you, I already ordered. Aí você usaria o não, porque eu já pedi, ok? Contradição aqui do yes. O already significa já, tá, gente? Sim, eu já pedi. Ou seja, nesse caso aqui, você não precisa usar o yes no comecinho. E o último, yes. Can we have onion rings for starters? Sim, poderíamos pegar, ou você pode trazer aqui as cebolas empanadas de entradas, por favor. Mais uma. Can I get you anything else? Posso trazer mais alguma coisa? Can I get you anything else? Isso aqui eu já facilitei a vida de vocês, eu dei a resposta praticamente. A. Credit, please. B. Yes. Can I have some Jell-O? C. Yes. Everything is perfect. Can I get you anything else? Credit, please. Yes. Can I have some Jell-O? Yes. Everything is perfect. Qual seria a resposta correta aqui? A, B or C? B. Kaique respondeu B. Yes. Can I have some Jell-O? Can I get you anything else? Yes. Can I have some Jell-O? B. Yes. Can I have some Jell-O? Primeira resposta da Isa. Can I get you anything else? Credit, please. Yes. Can I have some Jell-O? Yes. Everything is perfect. Então, a nossa resposta B, a nossa resposta correta é B. Yes. Você pode me trazer gelatina, por favor? Can I get you anything else? Posso fazer mais alguma coisa para você? Você vai fazer um pedido. Credit, please, seria se você fosse pagar com cartão de crédito, não é essa resposta que você daria aqui para essa pergunta. E yes, everything is perfect. Posso fazer mais alguma coisa para você? Sim, tudo está perfeito. Você não deu a informação que a pessoa pediu. O que ela pode trazer para você? Posso fazer mais alguma coisa para você? O quê? Ok? Your total is $76. Your total is $76. A. Credit, please. B. Thank you. Bye. C. Yes, please. Qual seria a alternativa correta? Your total is 76. A. Credit, please. B. Thank you. Bye. C. Yes, please. Mandem as respostas. Isa acertou a resposta passada. Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Então, nós temos aqui resposta do Kaique A, resposta da Isa A, resposta da Ivo também A. E a nossa resposta correta é A. Credit, please. Total 76. No crédito, por favor. Você pode fazer dessa forma. Está perfeito. Você não diria só apenas obrigado e vai embora sem pagar, né? Porque você vai ter problemas, principalmente nos Estados Unidos. Tá? E aqui nós temos o C. Yes, please. Seu total 76. Sim, por favor. Não seria uma resposta coerente com o que foi dito aqui. Alright? Guys, muito obrigado por essa live. Nós estendemos porque é muito conteúdo. Na outra nós também vamos ter que passar muito conteúdo para vocês. Porém, se vocês quiserem o material
disso aqui, todos esses slides em PDF, manda uma mensagem aqui para o teacher no WhatsApp, falando, teacher, eu gostaria do material da aula de hoje. E eu mando para vocês na hora em PDF, para que vocês possam estudar, rever, fazer anotações e conseguir ter tudo isso aqui na palma da mão de vocês, ok? Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que nossas aulas são um agradecimento do Scoop Dúvidas, tá? Primos Carpentry está sempre nos ajudando aí, fazendo o pessoal participar, falando para eles que nós vamos ajudá-los, inclusive os assuntos que nós vamos usar aqui, nós vamos acabar abordando bastante conteúdo que vai ajudar esse pessoal também, tá, gente? Então, muito obrigado e esperamos vocês na nossa próxima aula, sexta-feira, 5 p.m., 5 horas da tarde nos Estados Unidos, e 19 horas aqui no Brasil, ok? Bye bye, guys. Thank you very much.